Você já se perguntou o que realmente significa a palavra inferno? É uma daquelas palavras que todos nós já ouvimos, mas quantos de nós realmente compreendem o que ela representa? Talvez ela ressoe em algum canto da sua mente, evocando imagens de sofrimento e desespero. Mas o que é esse lugar, afinal? Será que ele realmente existe ou é apenas uma criação das nossas mentes? E se existir, como seria viver lá? Estamos destinados a um sofrimento interminável neste lugar. E os demônios, aquelas criaturas temíveis que, dizem, habitam esse abismo, o que realmente são? Seriam apenas mitos, ou há mais nessa história do que nos contaram? E quem, entre nós, está destinado a acabar nesse local sombrio? Essas perguntas são apenas o começo. O que você vai descobrir hoje pode desafiar tudo o que você pensava saber sobre o inferno. Eu vou te guiar por uma jornada que revelará segredos ocultos e verdades perturbadoras. Prepare-se, porque o que está por vir pode mudar completamente a sua visão sobre o que significa inferno. E acredite, você não vai querer perder nenhum detalhe desta discussão. Fique comigo até o fim. Vivemos em tempos em que muitos líderes religiosos preferem contornar temas difíceis como o inferno, optando por pregações que agradam aos ouvintes e que, muitas vezes, focam em promessas de prosperidade e satisfação dos desejos terrenos. No entanto, há um perigo real em ignorar partes essenciais das Escrituras. O Evangelho não foi feito para ser diluído ou adaptado aos nossos caprichos. Ele é uma mensagem completa e poderosa que precisa ser proclamada em sua totalidade. Imagine um médico que, ao diagnosticar uma doença grave, decide não contar toda a verdade ao paciente, optando por dar apenas boas notícias. Essa omissão pode custar caro. Da mesma forma, pregar apenas as partes confortáveis da Bíblia pode nos privar da verdadeira libertação que só a verdade completa pode oferecer. A verdadeira libertação vem do conhecimento pleno da Palavra de Deus, incluindo as advertências e as verdades desconfortáveis. E você sabia que Jesus, o Salvador, falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Isso pode surpreender muitos, mas é um fato que nos alerta para a importância do tema. Em Mateus 13, versículo 40, está escrito: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do seu reino tudo o que faz pecar e todos os que praticam o mal. Estes serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e rende de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Essa passagem é um lembrete poderoso de que há realidades espirituais que não podemos ignorar. Ela nos desafia a refletir sobre o destino eterno e a importância de viver uma vida alinhada com os princípios de Deus. Não podemos nos dar ao luxo de apenas ouvir ou pregar aquilo que nos conforta. Precisamos enfrentar toda a verdade, porque é essa verdade, completa e sem filtros, que tem o poder de nos preparar para o que está por vir. Ao abraçarmos toda a mensagem do Evangelho, estamos nos comprometendo com a verdadeira missão de Cristo, que é salvar almas, alertar sobre o perigo do pecado e apontar o caminho para a redenção. Ignorar a realidade do inferno é fechar os olhos para uma parte crucial da mensagem de Jesus, que falou sobre esse tema de forma clara e direta. Portanto, precisamos abrir nossos corações e mentes para a totalidade da Palavra de Deus, porque somente assim podemos experimentar a verdadeira liberdade que Ele nos oferece. Se você tem dúvidas sobre sua fé, eu encorajo você a continuar assistindo a este vídeo. Pode ser o mais importante que você já viu, pois tem o potencial de transformar a sua vida e salvar sua alma do inferno. Mas o que exatamente é o inferno? Vamos examinar o que o próprio Jesus nos revelou sobre isso. Em Mateus 25, versículo 41, ele diz àqueles que estão à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui, fica evidente que o inferno é um lugar de tormento eterno, um fogo que nunca se apaga, originalmente destinado ao diabo e seus demônios. Mas o que isso realmente significa? Se alguém for parar no inferno, não estará sozinho. Muitas pessoas que passaram por experiências de quase morte relatam ter visto demônios ao vivenciar visões do inferno. Essas visões nos dão uma ideia aterrorizante do que pode esperar aqueles que se afastam de Deus. Portanto, se você tem dúvidas, agora é o momento de buscar respostas. A verdade é que compreender o que Jesus disse sobre o inferno não é apenas uma questão de conhecimento,
mas de salvação eterna. No versículo 46, Jesus afirma: E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Isso deixa claro que o inferno é um lugar de punição eterna. Embora alguns contestem essa ideia, dizendo que o inferno não é eterno, a Bíblia é explícita ao afirmar que ele é, de fato, um destino eterno reservado para aqueles que escolheram viver em pecado, preferindo as trevas à luz e rejeitando a verdade de Jesus Cristo. Jesus também aborda esse tema em Mateus 13, versículo 49. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão e separarão os maus dos justos e os lançarão no forno de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Que imagem aterrorizante! Choro e ranger de dentes, uma descrição do inferno, onde aqueles que forem para lá passarão a eternidade nesse estado de tormento. É surpreendente que até mesmo alguns cristãos questionem a existência do inferno, apesar de sua fé ser baseada nos ensinamentos de Jesus, que descreve de forma clara e enfática o inferno como um lugar de castigo eterno, marcado pelo choro e ranger de dentes. Esses detalhes nos lembram da gravidade desse destino e da importância de refletirmos seriamente sobre nossa vida e nossas escolhas. O inferno é uma realidade que ninguém deseja enfrentar, e é um destino que devemos evitar a todo custo. Jesus Cristo nos alertou sobre a verdadeira natureza desse lugar. Em Marcos 9, versículo 43, ele nos diz: Se a tua mão te faz pecar, corta-a. É melhor entrar na vida manco do que, com as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo inextinguível. E se o teu pé te faz pecar, corta-o. É melhor entrar na vida coxo do que, com os dois pés, ser lançado no inferno. E se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, com os dois olhos, ser lançado no inferno. Essas palavras de Jesus são um aviso claro sobre a gravidade do inferno. Ele usa uma linguagem forte para destacar o quão desesperador é esse destino. A mensagem é simples. Se não tomarmos cuidado com o pecado e não nos voltarmos para Jesus Cristo, o único Salvador, corremos o risco de acabar nesse lugar terrível. Portanto, é crucial que façamos escolhas conscientes para nos afastar do pecado e buscar a salvação em Cristo. É interessante observar como os humanos costumam fazer seguros para quase tudo: vida, carro, casa, para eventos que talvez nunca aconteçam. No entanto, muitas vezes negligenciamos a proteção mais vital de todas, a nossa alma contra o fogo eterno, uma realidade inescapável. O inferno é descrito por Jesus em Mateus 25, versículo 30, como um lugar de choro e ranger de dentes, uma descrição aterrorizante das trevas exteriores, onde a presença de Deus está ausente. Em 2 Tessalonicenses 1:9, lemos que estes sofrerão o castigo de eterna destruição, excluídos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Enquanto o mundo busca resolver uma infinidade de problemas temporários, nada se compara à gravidade do inferno, um lugar marcado pela ausência total de Deus. É um lembrete poderoso de que, embora possamos planejar para o que é incerto, devemos priorizar a proteção da nossa alma contra o destino eterno que realmente importa. Vamos fazer uma pausa e refletir sobre a verdadeira natureza do inferno. Imagine por um momento o que seria estar lá, um lugar onde o diabo e seus demônios estão à espreita, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Visualize o lamento e o ranger de dentes intermináveis, um tormento eterno sem fim. Se você acabar nesse lugar, estará eternamente afastado da presença de Deus, mergulhado em um sofrimento sem alívio. Jesus nos dá um alerta claro sobre isso em Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Essas palavras de Jesus nos lembram da gravidade do inferno e da importância de buscar a verdadeira proteção para nossa alma, em vez de nos preocuparmos apenas com ameaças temporárias. O inferno não é um destino que alguém deve desejar. É um lugar de sofrimento extremo e um julgamento justo. Representa o castigo para aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, a verdadeira luz, e escolheram viver em pecado. Quem não aceita que Jesus já pagou o preço do pecado na cruz enfrentará o inferno, um lugar reservado para aqueles que persistem em práticas como assassinato, roubo, mentira, violação, embriaguez, calúnia e promiscuidade, bem como para os que se entregam aos desejos carnais como luxúria, inveja, avareza, ira, gula e orgulho.
Este é um lembrete sério da importância de se afastar do pecado e buscar a salvação em Cristo. Vamos esclarecer algo fundamental. Muitas pessoas confundem Hades ou Sheol com o inferno, mas são conceitos distintos. Hades, no Novo Testamento, e Sheol, no Antigo Testamento, referem-se ao reino dos mortos ou à sepultura. Eles representam simplesmente o lugar onde os mortos vão temporariamente, aguardando o julgamento final. Um exemplo claro disso é a parábola do homem rico e Lázaro, que ilustra Hades e Sheol como locais temporários de tormento. A verdadeira decisão final ocorre na ressurreição, quando Deus fará o julgamento de todos. Nesse momento decisivo, os condenados serão lançados no lago de fogo, tornando o inferno um estado permanente e eterno. Apocalipse 20, versículo 12, descreve esse evento. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e se abriram os livros. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelo que estava escrito nos livros, segundo suas obras. O versículo 13 continua. O mar entregou os mortos que nele estavam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles estavam, e foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se o nome de alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, esse alguém foi lançado no lago de fogo. Portanto, enquanto Hades e Sheol são apenas pontos de passagem temporários, o inferno representa a punição final e eterna, um estado permanente reservado para aqueles cujo nome não está no livro da vida. A confusão muitas vezes vem de traduções imprecisas das Escrituras. No Antigo Testamento, a palavra inferno às vezes substitui Sheol, e no Novo Testamento, inferno é usado para traduzir Hades. Um exemplo claro está em Salmo 16:10. Na versão King James, lemos: Porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. No entanto, a palavra hebraica original é Sheol, não inferno. Outras traduções, como a ESV, corretamente traduzem: Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Mesmo com essa confusão, o ponto mais importante permanece claro. Todos aqueles que persistem no pecado e rejeitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador enfrentarão o inferno eterno. A escolha é simples: afastar-se do pecado e aceitar Jesus ou enfrentar um destino eterno no inferno. Apocalipse 21:8 traz uma mensagem contundente. Mas os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, praticantes de feitiçaria, fornicadores, idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Este versículo nos lembra da seriedade da escolha que enfrentamos e da importância de buscar a salvação através de Cristo. A Bíblia é clara sobre os dois destinos eternos que aguardam todos nós, o céu e o inferno. Se o seu nome não estiver no livro da vida, você será lançado no lago de fogo e enxofre. Então, como podemos ter certeza de que nosso nome está registrado nesse livro? A resposta é simples: arrependendo-nos de nossos pecados, aceitando Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e seguindo seus ensinamentos. Deus deseja que todos se arrependam, pois não quer que ninguém se perca. Em 2 Pedro 3:9, lemos: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esta passagem nos lembra da paciência de Deus e do seu desejo sincero de que todos encontrem a salvação. O julgamento divino é severo, especialmente para aqueles que lideram e ainda assim conduzem os outros ao erro. Jesus fazendo uma advertência contundente em Mateus 18:6. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho de asno e se submergisse nas profundezas do mar. Essa severidade se aplica especialmente aos falsos profetas e mestres, como detalhado em 2 Pedro. No versículo 17, esses falsos mestres são descritos como fontes sem água e nuvens levadas por uma tempestade, para os quais a escuridão das trevas foi reservada para sempre. Eles são conhecidos por suas palavras vazias e por se vangloriarem de suas próprias tolices, seduzindo os outros com paixões sensuais. Embora prometam liberdade, eles próprios são prisioneiros da corrupção. Mais adiante no mesmo capítulo,
encontramos um aviso sério para aqueles que, após escapar das contaminações do mundo por meio do conhecimento de Jesus Cristo, acabam se deixando enredar novamente por elas. O versículo é claro: pois lhes teria sido melhor não terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, voltarem atrás do santo mandamento que lhes foi dado. Essas palavras ressaltam a gravidade de se afastar da verdade, especialmente para aqueles que têm liderança espiritual. É um lembrete solene da grande responsabilidade que todos nós carregamos, não apenas por nossa própria alma, mas também pelas almas que impactamos. O alerta é claro: a rejeição da verdade após conhecê-la pode levar a um destino ainda mais sombrio. O provérbio verdadeiro que diz: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a se revolver na lama, ilustra tragicamente a situação daqueles que, depois de se afastarem do pecado, acabam retornando a ele. Esse ensinamento é especialmente pertinente para falsos profetas e mestres, que enfrentam o pior castigo do inferno. Muitos, especialmente dentro do movimento da palavra de fé e entre os pregadores da prosperidade, enganam as pessoas ao fazê-las buscar Jesus apenas em troca de riquezas e saúde temporária. Em vez de reconhecer a necessidade de um Salvador devido à sua condição pecaminosa, essas pessoas são levadas a focar em ganhos materiais e benefícios terrenos. Este é um lembrete severo sobre a importância de uma verdadeira conversão e a responsabilidade de liderar com integridade espiritual. Jesus não morreu para que continuássemos a nos entregar aos nossos desejos carnais, mas para que abandonássemos essas paixões e vivêssemos guiados pelo Espírito que Ele nos concedeu. João 3,16 é um versículo muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa verdade é profunda e maravilhosa, mas muitos param por aí e não exploram o que vem a seguir. O versículo 17 continua: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação oferecida por Jesus não é apenas sobre escapar do pecado, mas também das suas consequências. O versículo 36 complementa essa mensagem: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Assim, a salvação é um convite para uma nova vida, transformada pela fé em Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus carregou nossos pecados na cruz, ele absorveu a ira de Deus que estava direcionada a nós, salvando-nos de um destino terrível. Esta doutrina enfatiza não apenas a seriedade do pecado, mas também a importância da obediência e da fé em Jesus Cristo como caminho para a salvação e a libertação da ira divina. É um chamado para refletirmos sobre a profundidade da mensagem do Evangelho e a responsabilidade de vivermos conforme os ensinamentos de Cristo. Compreender a justiça de Deus é crucial para captar o Evangelho em sua plenitude. Como diz Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Este versículo destaca a justiça e generosidade de Deus. No entanto, isso não significa que Deus ignore o pecado. Alguns interpretam o Deus é amor de forma superficial, acreditando que Deus perdoa todos os pecados sem exigir arrependimento ou transformação. Essa visão parcial, promovida por algumas igrejas que destacam apenas o amor de Deus e negligenciam sua santidade e justiça, resulta em uma fé morna que não reflete o verdadeiro compromisso cristão. Em Apocalipse 3,16, lemos: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus é amor, mas também é santo e justo, e não pode simplesmente ignorar o pecado. Para entrar no céu, não basta ser uma boa pessoa. É preciso nascer de novo como cristão, pedindo a Deus o perdão pelos pecados. A ideia de que uma vida moral e virtuosa por si só garante a salvação está equivocada. Como diz Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você já mentiu, é um mentiroso; se já roubou, é um ladrão. O pecado nos separa de Deus. Mas há uma boa notícia: Jesus Cristo oferece o caminho para a redenção e a salvação. Reconhecer a verdade dessa oferta e buscar o perdão e a transformação através de Cristo é o verdadeiro caminho para a vida eterna. É essencial compreender que ninguém pode salvar-se por si mesmo dentro da fé cristã. Tiago 2,10 nos lembra: porque qualquer que guardar toda a lei, mas ofender em um ponto, torna-se culpado de todos.
Isso evidencia que não podemos alcançar a perfeição ou a salvação apenas com nossos próprios esforços ou boas ações. A salvação é um presente da graça de Deus, disponível por meio da fé genuína em Jesus Cristo. Ao aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz, onde ele pagou pelos nossos pecados, somos declarados justos diante de Deus. Essa transformação é acompanhada pelo dom do Espírito Santo, que nos capacita a viver uma nova vida repleta de boas obras e frutos do Espírito. Essas ações não são o meio para a salvação, mas sim a prova visível da transformação que ocorreu dentro de nós. Os primeiros capítulos da carta aos Romanos revelam como Deus nos declara justos. É essencial entender que Deus preparou um caminho para escapar do inferno, e esse caminho é exclusivamente através de Jesus Cristo. Romanos 3 reforça essa verdade, afirmando que somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, um presente obtido através da redenção em Cristo Jesus. Cristo foi designado por Deus como a propiciação por seu sangue, recebida pela fé. Essa verdade destaca a justiça de Deus, que, em sua paciência divina, ignorou os pecados passados. Agora, Deus revela sua justiça no presente para ser justo e também justificar aqueles que têm fé em Jesus. A essência do Evangelho é clara. Embora todos tenham pecado e estejam afastados da glória de Deus, existe um caminho para a justificação e a salvação para todos que crerem em Jesus Cristo. Essa mensagem é um farol de esperança, justiça e amor, revelando o caráter justo e misericordioso de Deus. A parábola do homem rico e Lázaro, narrada em Lucas 16, 19 e 31, serve como um forte lembrete da realidade do castigo eterno e da importância da salvação oferecida por Jesus Cristo. Ela ilustra de forma vívida a gravidade do destino eterno e a urgência da redenção disponível em Cristo. Na parábola contada por Jesus, um homem rico desfrutava de luxo enquanto Lázaro, um homem pobre e coberto de feridas, se encontrava à sua porta, desejando apenas as migalhas que caíam de sua mesa. Após a morte, Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, um símbolo de conforto e paz. Em contraste, o homem rico sofreu tormentos no Hades. No seu sofrimento, o rico pede a Abraão que envie Lázaro para aliviar sua dor com um pouco de água, mas é informado de que um grande abismo separa os dois reinos, impossibilitando qualquer ajuda. Desesperado, ele solicita que Lázaro vá até sua casa para advertir seus 5 irmãos, para que não compartilhem o mesmo destino de tormento. Para entrar no céu, não basta ser uma boa pessoa. É preciso nascer de novo como cristão, pedindo a Deus o perdão pelos pecados. A ideia de que uma vida moral e virtuosa por si só garante a salvação está equivocada. Como diz Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você já mentiu, é um mentiroso, se já roubou, é um ladrão. O pecado nos separa de Deus. Mas há uma boa notícia. Jesus Cristo oferece o caminho para a redenção e a salvação. Reconhecer a verdade dessa oferta e buscar o perdão e a transformação através de Cristo é o verdadeiro caminho para a vida eterna. É essencial compreender que ninguém pode salvar-se por si mesmo dentro da fé cristã. Tiago 2,10 nos lembra: porque qualquer que guardar toda a lei, mas ofender em um ponto, torna-se culpado de todos. Isso evidencia que não podemos alcançar a perfeição ou a salvação apenas com nossos próprios esforços ou boas ações. A salvação é um presente da graça de Deus, disponível por meio da fé genuína em Jesus Cristo. Ao aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz, onde ele pagou pelos nossos pecados, somos declarados justos diante de Deus. Essa transformação é acompanhada pelo dom do Espírito Santo, que nos capacita a viver uma nova vida repleta de boas obras e frutos do Espírito. Essas ações não são o meio para a salvação, mas sim a prova visível da transformação que ocorreu dentro de nós. Os primeiros capítulos da carta aos Romanos revelam como Deus nos declara justos. É essencial entender que Deus preparou um caminho para escapar do inferno, e esse caminho é exclusivamente através de Jesus Cristo. Romanos 3 reforça essa verdade, afirmando que somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, um presente obtido através da redenção em Cristo Jesus. Cristo foi designado por Deus como a propiciação por seu sangue, recebida pela fé. Essa verdade destaca a justiça de Deus, que, em sua paciência divina, ignorou os pecados passados. Agora, Deus revela sua justiça no presente para ser justo e também justificar aqueles que têm fé em Jesus.
A essência do Evangelho é clara. Embora todos tenham pecado e estejam afastados da glória de Deus, existe um caminho para a justificação e a salvação para todos que crerem em Jesus Cristo. Essa mensagem é um farol de esperança, justiça e amor, revelando o caráter justo e misericordioso. Esta parábola nos lembra que, após a morte, não há mais chance de alterar nosso destino. É um convite para refletirmos sobre como vivemos e a necessidade urgente de aceitar a salvação oferecida por Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz pagou o preço pelos nossos pecados, e somente ao aceitarmos esse presente é que somos salvos do castigo eterno. Além de alertar sobre as consequências da negligência espiritual, a história nos ensina sobre compaixão, amor ao próximo e a importância da fé e humildade. Ela nos desafia a viver de acordo com os valores do reino de Deus e a perceber a urgência da mensagem do Evangelho em nossas vidas. Na conversa entre o homem rico e Abraão na parábola de Lázaro, registrada em Lucas, vemos um reflexo da nossa própria urgência em ouvir e responder às mensagens das Escrituras. Abraão afirma que se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Essa declaração ressalta que a revelação de Deus, oferecida através da sua palavra, é suficiente para uma verdadeira compreensão e arrependimento. No entanto, muitos, devido ao endurecimento de seus corações, optam por ignorá-la. Este cenário é um poderoso lembrete de que, embora a salvação seja oferecida a todos, é nossa responsabilidade individual aceitá-la. A verdadeira fé, que leva ao arrependimento e à transformação de vida, é crucial para evitar o destino do homem rico e alcançar a paz e a alegria eterna representadas por Lázaro no seio de Abraão. A conversa entre o homem rico e Abraão na parábola de Lázaro, narrada em Lucas, revela a urgência de ouvir e reagir às mensagens das Escrituras. Abraão observa que se não ouvem a Moisés e aos profetas, não serão convencidos nem mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Isso mostra que a palavra de Deus é suficiente para levar a um entendimento verdadeiro e ao arrependimento. No entanto, muitos, por causa do coração endurecido, escolhem ignorá-la. Esse diálogo serve como um forte lembrete de que, embora a salvação seja oferecida a todos, a responsabilidade de aceitá-la é individual. A verdadeira fé, que conduz ao arrependimento e à transformação de vida, é crucial para evitar o destino do homem rico e alcançar a paz e a felicidade eterna que Lázaro encontrou no seio de Abraão. Jesus reiterou várias vezes a importância de uma vida de fé genuína, que não se limita apenas a palavras, mas se reflete em ações. Ele frequentemente alertou sobre os falsos mestres e profetas que distorcem o Evangelho e desviam muitos do caminho certo. Em Mateus 7, 15 e 20, Jesus adverte: cuidado com os falsos profetas que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Ele sublinha que a verdadeira fé se manifesta em ações que refletem o caráter de Cristo. Além disso, em Romanos 6:23, Paulo destaca a seriedade da escolha entre vida e morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna é um presente oferecido a todos que aceitam Jesus como Salvador e vivem em obediência aos seus ensinamentos. É uma oportunidade que nos chama a não apenas professar, mas a viver a fé de maneira autêntica e transformadora. Portanto, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, justiça e amor. É um convite para reconhecer a seriedade do pecado, a realidade do juízo de Deus e a necessidade urgente de buscar a salvação através de Jesus Cristo. Aqueles que atendem a esse chamado, vivendo uma vida de fé e obediência, encontrarão paz e vida eterna. Em contraste, aqueles que rejeitam essa verdade enfrentam as dolorosas consequências de se afastar de Deus. É triste ver que muitos ignoram essa mensagem vital, buscando consolo em riquezas efêmeras e prazeres temporais, em vez de investir no que é verdadeiramente eterno. A parábola do homem rico e Lázaro é um lembrete poderoso da urgência de fazer a escolha certa antes que seja tarde demais. Ela nos desafia a viver uma vida que reflita nossa fé em Cristo, buscando primeiro o reino de Deus e sua justiça, com a certeza de que tudo o mais nos será dado. Se você quer explorar mais sobre como viver essa verdade e entender profundamente o Evangelho, inscreva-se no meu canal no YouTube. Lá, você encontrará vídeos que mergulham nas Escrituras, oferecendo insights valiosos e aplicáveis para a sua vida.
Não perca a chance de transformar sua compreensão e viver de acordo com a mensagem de Cristo. Junte-se a nós, e vamos buscar juntos a verdadeira sabedoria e a paz eterna. Clique no link e inscreva-se agora. Que Deus te abençoe.